Duplo Expresso. A partir do dia 29, o que a gente tem que fazer? Quais são as linhas prioritárias, na sua opinião? Sim. Acho que... vamos supor, acho que a primeira coisa importante para pensar como eu disse ontem, mas eu vou repetir, de como a gente tem de ações, isso já não é só da campanha, mas de anos, de uma oposição, de uma esquerda, uma oposição que reage, né? A gente não consegue planejar e dar o primeiro passo, né? Para que, então, o golpe tenha que se restabelecer, se reposicionar. A única pessoa que tinha esse poder está lá sequestrada dentro de um quarto de 15 metros quadrados. Então, a gente vive numa oposição da emergência. O golpe, perceba, o golpe cria realidades emergenciais, daí a gente tem que correr para tentar enxugar gelo. É isso. A gente pode dizer que a gente virou uma oposição, uma esquerda de enxugar gelo. E fantasias que o golpe inventa para a gente. Então, a gente não consegue se articular. E acho que essa última semana ficou evidente assim, de quanto isso tem nos emburrecido, né? Porque, veja bem, foi a pior semana da campanha do Bolsonaro, né? Ele começou com um boato muito forte, assim, boato, não que eu não acho que seja verdade, mas é que ele foi como pólvora, né? Assim, tipo, começou a crescer a informação de que ele tem uma doença pré-existente, que provavelmente é um câncer, né? Isso colocou em questão até a facada, o que eu não acho que necessariamente precisa ser, às vezes também descobriram na facada, mas quando você junta os fatos, você percebe que ele já está cuidando de uma doença, tanto na medicina quanto espiritualmente, que ele recebeu a oração e tal. Enfim, isso aí desestabilizou, e eu acho que era ali que se o Haddad quisesse, de fato, desestabilizar o Bolsonaro, ele tinha que ter investido nisso mais. Assim, eles plantaram em fontes, né, em personalidades que tinham seguidores para que isso estourasse, mas eu acho que a campanha devia investir nisso, porque colocou muitos eleitores deles em alerta. Daí veio Mistério da... Olha, que acabou com o boato do... Ninguém mais fala disso, porque agora todo mundo só fala do WhatsApp, do financiamento impróprio, do Caixa 2, e, enfim, foi a pior semana para o Bolsonaro. E aí, ao invés da esquerda ou da campanha, vamos supor, tem muita gente que está apoiando essa campanha, custe o que custar, não é o meu caso, eu acredito que não é o de vocês. Mas ao invés de usar para uma semana positiva, né? Não, o Haddad, assim, foi sucessivas bolas fora de tiro no pé. Ele começou elogiando o Moro, né? Que foi assim, nem as pessoas que costumam me criticar por criticar o Haddad conseguiram me criticar, porque foi uma coisa tão estarrecedora, né? E, inclusive, o Zé Simão publicou, a gente tem de rir da nossa desgraça, ele publicou assim, brincadeira, falando uma foto de um barbudo parecendo de esquerda raiz, assim, falando, petista acorda de coma, vê Haddad elogiar Moro e pede para dormir de novo. É bem essa sensação, né, que traz essa campanha do Haddad, né, como diz o Wellington, é uma campanha para perder e humilhar. Daí, ele elogia o Moro, humilha o Lula, humilha os lulistas, deixa, inclusive, o eleitorado dele, certo, envergonhado, porque eles nem conseguiram defender. E, em seguida, surge essa questão do WhatsApp, ele vai todo corajoso para as câmeras e defende a estratégia que tem destruído o PT, o Lula, a família do Lula e a economia brasileira, né? Ele vai e fala, tem que prender um empresário, porque esse empresário vai fazer uma delação premiada, vai entregar a quadrilha. Assim, parecia o Aécio Neves falando assim, né? E eu ficava, não é possível que ele está falando isso, não é possível, né? Então, ele
recorrentemente, desde o início, ele tem queimado as pontes com o eleitorado lulista, né? Com o eleitorado que está totalmente convencido de que a Lava Jato é um câncer para a gente, né? De que essa perspectiva de empoderamento do judiciário acabou com a nossa economia, que as empresas nacionais estão caindo, estão, né? E uma coisa, não sei se seja, meu pai é engenheiro, ele faz projetos industriais, mas de médio e pequeno porte. Ele explicou para mim que esse caos, né, ele não vê como caos, infelizmente ele encoxinou, mas ele falou que quando a Odebrecht e as outras construtoras mega começaram a perder todos esses trabalhos internacionais, esses mega trabalhos, elas, para não ruir de vez, elas tomaram conta de todos os trabalhos médios e pequenos. Ou seja, as empresas menores de engenharia do país estão, desde 2014, mendigando o trabalho e descapitalizando para conseguir manter. Então, assim, não é Mas nem ele só... ainda assim, ele é coxinho. Mesmo entendendo a situação pela qual ele está passando, ele defende que isso seja correto. Não, ele acha que isso está acontecendo por conta do PT. Aí, Thaís, eu também tenho esse problema em família, né? Meu pai, já falei, ele é coxinha, estava no PSDB desde a fundação e tal. E aí, uma vez ele escreveu para mim, né, que ele estava vendo já esse caso, ele falou: meu filho, eu sou uma pessoa que eu sou contra a corrupção. Então, tem alguma maneira, eu quero que me aponte uma maneira em que em que a gente combata, acabe com a corrupção, mas sem prejudicar em nada. Não foi essa expressão que ele falou, mas assim, as minhas posses, assim, a minha perspectiva. Eu falei: não existe, pai. Primeiro você vê a preocupação, né? Não, estou preocupado com os meus bens, tal, não sei o quê. Qual é a maneira da gente. Mas aí você vê a dissonância cognitiva, eles não conseguem associar essa destruição da economia brasileira a esse suposto combate à corrupção, que não era combate, era uma perseguição política disfarçada e um braço da invasão internacional para desestruturar a economia brasileira. Então, assim, é muito difícil ainda, a gente tem um esforço muito grande para conseguir fazer essa mensagem ficar clara para essas pessoas. Mas, Thaís, tu argumenta com ele, eu espero que, mas pai, as empresas tinham trabalhos internacionais por causa do PT. Não é o contrário, que hoje as empresas não trabalham por causa do PT, é por causa da Lava Jato, do tipo de operação que a Lava Jato representa. E o Bolsonaro já falou, olha que doideira, ele já falou que o BNDES vai, ou o Paulo Guedes, não sei quem, mas que o BNDES vai parar de financiar outros países, parar de financiar outros países. Só que ele não explica o que eles chamam de financiar outros países, nada mais é do que o financiamento à exportação do Brasil. Então, quando empresas de bens, principalmente de serviços, estão contratando essa empresa de engenharia, o BNDES dava um empréstimo para esse pessoal pagar a empresa do Brasil e depois esse empréstimo era pago. Então, isso é uma coisa que é feito em todo o mundo, não é do Brasil, não é bolivariano. Os Estados Unidos tem o Exim Bank, o banco de exportações e importações, que financia. Se você for importar um maquinário dos Estados Unidos, alguma coisa assim cara, ou serviços, o Exim Bank vai financiar essa aquisição para você, o outro país. Vamos dizer, o Brasil está comprando uma sonda dos Estados Unidos, o Exim Bank financia, é a mesma coisa, todo mundo faz isso, a China faz isso. Então, assim, se ele de fato levar a cabo essa promessa, ele vai acabar com exportação de maquinário do Brasil, bens de alto valor agregado, e exportação de serviços. Se ele acabar essa história, esse discurso, vou parar de financiar regimes, eu não sei o que, vermelho, Cuba, Venezuela e tal. Se ele fizer isso, acabou a exportação de bens e serviços de alto valor agregado do país, Thaís. Sim. Outra questão que eu tenho observado porque minha trajetória de vida me levou para a margem, assim, né? Eu me afastei, minha formação era cristã, presbiteriana, eu me descristianizei, eu saí embora minha família materna seja negra, eu fui criada como quase todos os brasileiros, né? Numa perspectiva embranquecida, eu tenho me afastado disso, me afastado de coisas. Então, eu percebo que já faz uns 10 anos que eu vivo assim, nessa bolha esquerdista, crítica. Então,
às vezes eu faço um esforço de me reaproximar a essas origens para entender, né? Então, essa coisa de conversar com meu pai, para entender como é que eles estão vendo, porque, embora ele não entenda e eu tente argumentar, o fato dele estar perdendo dinheiro deixa ele com mais ódio. Então, é mais difícil de eu conseguir argumentar porque está doendo no bolso e ele vê outras pessoas, enfim. Aí é que eu queria trazer, porque tem pessoas que têm ganhado muito dinheiro, né? Mesmo com essa crise. E são pessoas que não produzem, né? Que não dão trabalho, que não produzem bens, são pessoas que única e exclusivamente aplicam na bolsa, né? E isso eu pude obter até com a minha irmã, outras pessoas que conhecem, né? Pessoas nesse mercado. Ela falou um dia para mim, Thaís, boa parte dessas pessoas que reclamam do PT e tal, elas não se preocupam com esse argumento que você traz da agenda social, da desigualdade, de pensar, né, numa desconcentração de renda. Essas pessoas acordam, pegam o celular e vão ver como é que está a bolsa em Nova York, como é que está a bolsa em Tóquio, é isso. O dia delas é orientado por isso, né? E quando eu falo que a gente tem endurecido por conta dessa estratégia de reagir, de ficar enxugando gelo e coisa, é porque a gente, por exemplo, as pessoas que podiam estar estudando isso, né? A gente tem intelectuais e grupos de pesquisas capazes de parar e pensar sobre isso, né? O que está acontecendo com a classe média, com essa classe média que se rendeu ao antipetismo, estudar a fundo, e a gente não dá, porque assim, a gente tem que lutar, né? Todo dia é uma novidade, e todo dia tem que fazer alguma coisa nova e escrever sobre o que está acontecendo e tal. Uma pessoa que tem conseguido milagrosamente produzir muito sobre isso é o Gessé Souza, mas tem que ter um contraponto para crescer, né? E a gente está emburrecendo. A gente tem emburrecido tanto estrategicamente na política do dia a dia quanto intelectualmente. E não consegue entender, né? Como que é esse grupo grande de pessoas que agora investem na bolsa, que estão literalmente cagando para a política social, inclusive para essa política econômica, né? Tem muita gente que não tá preocupado se é uma macroeconomia que produza, que invista em indústrias, em uma macroeconomia que produza trabalho, né? Então, eu acho que essa é uma questão que a gente precisa repensar, né? Mudar a estratégia, começar a se reorganizar para dar os primeiros passos, uma educação política que consiga nos tirar desse transe, né? Quando eu falo nos tirar no total, porque é um transe, é uma histeria, conseguiram construir uma histeria coletiva na esquerda, porque a esquerda está, de fato, acreditando na Nossa Senhora das Urnas, né? Que é um milagre, assim, que as pessoas, depois de tudo que passaram, desde 2016, para não ter que ir mais longe, elas continuam acreditando nas instituições, elas continuam esperando do judiciário, continuam achando que aquela urna lá vai respeitar o que ela... Ô, Thaís, mas isso não é nem só o militante de base. Eu vou mostrar aqui algo que eu ia comentar. Eu vou botar lá para o pessoal que está em casa. Se você for lá na capa da Central do Plano B, tem essa matéria aqui do Lindbergh reagindo à ameaça do Bolsonaro. Olha o que ele fala aqui, ó. Abrindo aspas para ele. Gravíssimo. A família Bolsonaro já se sente dona do Brasil. Um dos filhos diz que se não gostar de decisão do STF, manda fechar com um cabo e um soldado. Presta atenção agora. Esse é o respeito que as instituições democráticas devem esperar? O Lindbergh Farias, ele é da ala esquerda do PT, falando que o STF é uma instituição democrática. Até aqui, até que você vê que não é só o pessoal do Plano B, né? O Lindbergh se opôs ao Plano B. E a outra que eu quero mostrar, essa para mim é pior ainda, assim, mostra total falta de noção, ou então que é tudo um fingimento mesmo. Tá aqui, ó. Juristas pela democracia solicitam que OEA acompanhe as investigações sobre fake news. Aí tá aqui a carta desse pessoal dos Juristas pela Democracia, que não tinha um lá no sindicato para dizer que o José Eduardo Cardoso estava mentindo para o Lula. Não tinha um.
da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, tinha 30 advogados lá dentro. Não é 30 moedas, não. Tinha 30 advogados dessa ABJD. Lá não teve um para falar para o Lula que o Cardoso estava mentindo. Não teve Eugênio Aragão, não teve Carol Proner, não teve Vadi Damus, não teve Sigmaringa Seixas, não teve Luiz Eduardo Greenhalgh. Todos esses advogados experientes. Não teve um para dizer que o José Eduardo Cardoso estava mentindo quando falava que não só que o Moro ia decretar uma prisão preventiva, e que não teria direito a habeas corpus por 90 dias. Tá? Então, assim, tem toda a desconfiança desse pessoal, mas, enfim, essa Juristas pela Democracia, eu acho que é outra entidade, eu acho que a Associação Brasileira... Não, é a mesma, é a BJD. É a BJD, é a mesma. É a mesma que tinha uns 30 lá, e aí o que acontece? Agora, essa mesma ABJD, que tinha 30 pessoas no sindicato que foram incapazes de dizer que o Cardoso estava mentindo para o Lula, e, portanto, induziu ele a erro na sua decisão de se entregar, olhando lá, eles mandam uma cartinha bonitinha lá, ó, a senhora Laura Tintila, que não sabia que ela era chefe não, eu vi aqui agora, eu sei quem ela é porque ela foi eleita presidente da Costa Rica quando eu estava fazendo mestrado com uma colega costarriquenha, costarriquenha ou costarricense? Agora eu fiquei na dúvida. É costarriquenha, né? Eu acho que tem os dois, sabia? Eu acho que tem os dois, mas enfim, eu vou olhar depois. Costarriquenha. Aí eu lembro que ela foi eleita, inclusive foi no mesmo ano que a Dilma ia ser eleita. Ela se elegeu em 2009, não, ela elegeu em 2010, só que ela foi no início do ano e a Dilma depois. Aí eu falei, parabéns, a primeira mulher presidente, só que a Costa Rica é um país conservador, por natureza ela é conservadora, e quem está fazendo isso, se a pessoa está de boa fé, que eu não acho que é o caso, não está inteirada que a OEA é um mecanismo do golpe e de legitimação. Nunca a OEA teve no Brasil. Ela foi chamada para o Brasil pelo Gilmar Mendes. Nós aqui sabíamos que o Gilmar Mendes, a gente antecipou esse furo, que o Gilmar Mendes ia chamar esse pessoal da OAB. A gente conseguiu, com essas fontes nossas de inteligência, entraram num computador lá e conseguiram o discurso que o Gilmar Mendes faria defendendo a participação da OEA, naquela época em que ele ainda achava que com o PSDB eles iam ganhar a eleição. Então, pela primeira vez, ele, quando ainda era presidente do TSE, se empenhou em fazer esse convênio, passando por cima dos trâmites jurídicos necessários. Ele não pode fazer isso, ele não é o Itamaraty, ele não é o executivo, foi estabelecer convênio com uma organização internacional, assim, totalmente, sabe, assim, tirado do colete e totalmente fora dos marcos da legalidade. Ele foi fazer isso, e justamente para conseguir o carimbo de uma eleição que ele sabia, mas ele achava que ia estar no controle, mas que ele sabia que ia ser fraudado, então ele precisava dessa chancela internacional. Por isso esse pessoal foi atrás da OEA. A OEA é parte integrante fundamental da fraude na urna. E aí vai essa ABJD, a mesma que deixou, assim, lavou as mãos quando o Cardoso foi lá no sindicato mentir para o Lula. Aí ela agora, a luta dela, em vez de denunciar aquela coletiva ridícula de ontem, dizer que a eleição é uma fraude. Pô, esse negócio central do plano B, eles ficam rodando um saco. Já me falaram que tem um jeito de resolver isso. Não resolveu, mas voltou o site agora. Então, ó, esses juristas pela democracia vão lá e acham que a OEA vai resolver alguma coisa. Não, a OEA é tão parte do golpe quanto o PT jurídico. Ela está lá para legitimar essa derrota da democracia frente a essa ameaça autoritária, que é a nova fase do golpe, apenas isso. Então, mais uma encenação, Thaís, assim como foi encenação aquela peça do Eugênio Aragão pedindo a investigação, em que ele coloca só clipping, né, recorte da Folha de São Paulo, e não coloca o áudio que o Haddad tem do Bolsonaro pedindo o dinheiro aos empresários para fazer o impulsionamento. Da mesma forma, agora é mais um salamaleque, mais uma pirueta deles, falando, estamos pedindo aqui. E nessa associação tem o Eugênio Aragão, tem todo esse pessoal aí, Carol Proner, toda essa galera aí que, né, a Carol Proner vendeu muito livro às custas do Lula, ficou conhecido. Quem sabia quem era Carol Proner antes da prisão do Lula e desse processo? Ninguém. Conseguiu, né? Assim, aí já tá até, né, namorando Chico Buarque, coisa e tal. Para ela foi bom, né, essa visibilidade que ela conseguiu. Mas pro Lula certamente não. Aquele livro não adiantou de nada, presidente Lula, e ela foi incapaz naquele sindicato de dizer que o José Eduardo Cardoso estava mentindo. Falta ela explicar por quê. Ela desconhece o direito ou ela conhece e estava na conspiração? Assim como o Eugênio Aragão, Sigmaringa Seixas, Luiz Eduardo Greenhalgh, os 30 advogados da BJD, todas essas pessoas que foram incapazes de dizer que o José Eduardo Cardoso estava mentindo. Aí agora fazem salamaleque para a OEA. É tudo uma grande encenação. E aí você quer ir lá votar no Haddad, que você acha importante, mostrar que o Bolsonaro, esse que fez esse discurso de ódio, não é tão majoritário assim no Brasil? Ok, respeito a sua posição e a sua opinião. Agora, a gente tem que falar o que você está fazendo. Esse voto tem que ser... O pessoal criticou muito quando o PDT falou que ia dar um voto crítico no Haddad. Esse voto tem que ser muito crítico para no dia seguinte ele ser varrido do mapa.
Essa pessoa não interessa no comando da oposição. Essas pessoas do PT jurídico, que estão todas nessa porcaria de Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, são os que nos trouxeram até aqui. Eles têm que sumir do mapa no dia seguinte, começar uma oposição de verdade. E essas pessoas estão acertadas, elas são uma engrenagem do golpe. Sem elas, a gente não teria convalidado essa eleição fraudada. Eles foram fundamentais. Não foi dessa associação que saiu aquela carta que pede uma coalizão, um governo de coalizão com o PSDB? Eu não sei. Foi. Agora pode ter sido, eu não sei. Eles chegaram a falar isso, pode ser que tenham feito também. Enfim, é uma pior que a outra. Sim, eu até escrevi sobre isso, porque foi ridículo, assim. Eles literalmente falam que o governo, a governabilidade pelo futuro do país passa pela uma coalizão com o PSDB e outros partidos. Mas isso já está ocorrendo, Thaís. Não é assim que o Temer iniciou seu regime? Uma coalizão com o PSDB? Sim. Olha, eu não quero generalizar, inclusive eu tenho uma amiga querida que participa da BJD. Eu sei que tem pessoas de boa fé, mas eu quero dizer que nas horas que o Brasil precisou, essa associação no seu conjunto faltou e que tem diversas pessoas lá que estão de sacanagem. É isso que eu estou falando. E pessoas que estão sendo decisivas para pautar as ações dessa associação brasileira. Então, não posso generalizar, dizer que todo mundo que está lá está de sacanagem. Eu sei de um caso específico de uma pessoa que não está de sacanagem, mas, enfim, é o que está acontecendo. E eram uns 30 que estavam lá, que até hoje não explicaram por que não falaram que o Cardoso não estava mentindo. Então, isso é importante. Logo mais, Thaís, eu vou fazer um convite público para você, porque eu vou publicar essas anotações que eu fiz sobre a coletiva. Eu vou tentar desenvolver isso num artiguinho. Eu achei muito boa essa sua sacada de dizer que ali foi a cerimônia de diplomação do Jair Bolsonaro como novo presidente, que o discurso dele na sequência foi o discurso de posse. De repente a gente faz uma coisa conjunta, aí você pega as suas anotações, junta com a minha, a gente publica hoje ao longo do dia. Eu acho que poderia ficar legal. Agora, eu estava aqui pensando nessa coisa do Jair Bolsonaro radicalizar o discurso já ontem. Se ele já está mesmo com a mão na faixa, por que ele faria isso nesse momento? Aí eu penso no antecedente. Teve o filho dele naquele vídeo que foi publicado e teve essa reação do poder, falei, né, deve ter assustado a Globo, assustou o STF certamente, todo esse pessoal. Então, ele deve ter ficado com medo que houvesse uma reação e que o pessoal mudasse lá na fraude, alguma coisa assim, ou que houvesse a ameaça, não que isso fosse acontecer. E aí eu penso assim, bom, então aquela coisa que eu vou ter que fazer no ano que vem, que é manter a minha base radicalizada e mobilizada todo o tempo, eu já vou precisar dela nessa semana também para assegurar que as coisas vão se dar conforme planejado. Essa é a minha leitura. Você acha alguma coisa assim também, Thaís, ou diferente? Pela encenação que foi feita lá, né, essa coisa ditatorial, literalmente, porque a cada frase, assim, ele tinha um... Você escuta no fundo, assim, o vídeo que eu consegui ver dele no quintal dele. Inclusive, assim, tudo pensado, assim, dá até nervoso, porque ele está vestido popularmente, no fundo você consegue ver o varal do vizinho. Assim, ele está sombreado. É isso que eu queria falar. Até então, eu tinha dúvidas se depois da cirurgia os vídeos dele estavam em baixa qualidade, porque eles já fazem para reproduzir no WhatsApp. Porque poderia ser. Mas ontem eu falei, não, é porque ele está com uma imagem que nem muita maquiagem deve disfarçar. Porque não tem outra explicação. Ele deu a gravação dele falando, ele está contra a luz, embaixo da sombra das árvores. Então, assim, o rosto dele está todo manchado de sombra. Ele está literalmente morrendo. Não tem outra explicação. Ele tá muito doente, que nem maquiagem, assim, porque desde que ele saiu, a única foto que eu consegui ver boa dele, que parece que ele está realmente verde, coisa é uma que está no avião, teste mandei. E depois são todas muito, assim, os vídeos que ele faz, as lives, então, é uma qualidade muito ruim, que você não consegue ver a resolução direito. Ontem aquelas sombras. E voltando ao tema, era a cada conclusão de pensamento que ele falava, você ouvia a reação, tipo, lá na Paulista, né? As pessoas literalmente vibrando. Pensamento é força de expressão no teu caso aí, né, Thaís? Olha, se ele for é assustador isso, porque se ele for afastado da presidência por razão de saúde ou até vir a morrer,
eles vão colocar a culpa na facada, numa complicação da facada, e vão dizer, foi agora na cirurgia de reconstituição, né, de desfazimento da colostomia, vão dizer, teve uma complicação, alguma coisa, e vão falar, não, quem matou foi o pessoal que eles agora já disseram que no novo inquérito da Polícia Federal já está dizendo sim que tem participação do PCC, aí depois é um pulo para dizer que o PCC fez isso para proteger a companheirada do PT, que aí essa organização criminosa e já usar a lei antiterror e não sei o que tal, para pegar esse pessoal todo. Talvez aí daí venha a ameaça que ele já está fazendo ao próprio Haddad e ao Lindbergh Farias. Então, isso é preocupante, essa questão da saúde, porque eles vão certamente usar, se for o caso, se ele for virar um mártir dessa causa maldita, eles vão explorar isso ao máximo para usar contra a esquerda, certamente. E esse Adélio, já falei que eu vou falar, esse aí vai sumir rapidinho. E vai ser morto pelo PCC, numa rebelião do PCC, vão dizer que o PCC matou ele para guardar o segredo do PT, que nem no caso Celso Daniel. Assim, favas contadas, mais ameaçado até do que o Lula, eu acredito, tá esse Adélio. Né? Já fez essa conexão, ele fez um tweet. Já, exatamente. Quando eu vi, foi isso que me chamou a atenção, Thaís. Quando eu vi aquele tweet, é por isso que eu já deixei gravado lá, para você saber e a gente dizer a armação. Então já tá em artigo publicado, isso, eu botei o tweet dele, me chamou a atenção. Quando ele falou lá, olha aí, já morreu o segundo lá, parece que vai surgir um novo Celso Daniel. Então ele já tá plantando o álibi para dizer, olha como eu avisei, tá batendo a carteira para depois gritar, quer dizer, tá gritando pega ladrão para poder depois bater a carteira. Então já estão armando a morte desse Adélio na cadeia. Porque ele hoje em dia é a maior vulnerabilidade do Bolsonaro. A Globo pode saber que foi uma encenação, os militares, assim, morrendo o Adélio, ele diminui muito o risco dele. Então, o establishment, se não fosse bobo, deveria botar seguranças em volta desse Adélio, porque essa sim é a maior faca no pescoço que eles têm contra o Bolsonaro. E todo o pessoal que souber da encenação, se ela tivesse dado, entendeu? Que é o que eu acredito que é o mais provável por todas as inconsistências, incongruências que a gente levantou nos artigos que a gente dedicou àquela questão lá com inputs de diversos membros da comunidade Duplo Expresso, diversos expressionautas, e a gente viu lá atrás esses idiotas aí da Globosfera e do PT usaram esse episódio para dizer mais uma vez que a gente era fake news, aí agora, no último, no 48 do segundo tempo, os idiotas vêm aí plantando, terceirizando na mão de Peter Pan da internet, de uma bolada, não sei o que, tentando fazer essa história ser disseminada, terceirizando a campanha do Haddad, certamente terceirizando esse ataque de uma forma coordenada. Isso era para ter sido falado lá atrás, vocês ajudaram a consolidar a narrativa de que a facada era verdadeira e que não podia ser questionada. Agora, desfazer o que vocês ajudaram a fazer é mais difícil, ainda mais faltando tão pouco tempo. Mas eu vou até olhar o vídeo, depois você falou isso, Thaís, eu não olhei, eu só li o texto, mas é preocupante isso, é preocupante. Agora, porque isso vai ser usado politicamente também. Mais algum comentário final, Thaís? Eu queria, então, voltar a essa questão de mudar a estratégia e queria também frisar a questão da estratégia retornar. A gente tem que começar a pensar em como desatar esse nó que o plano B deu na gente, né? De como recuperar a narrativa contra o golpe, que passa pelo Lula, e passa pelo Lula não só porque a gente tem que retornar a dignidade para ele, para a família dele, mas porque o combate ao golpe depende do Lula. Porque, como eu disse poucos minutos atrás, o Lula é o único que até entrar ali, né, que conseguiu dar esse olé e trazer novidades para que o golpe tenha que reagir. Né? Fora ele, a gente não consegue, e ele consegue mobilizar a população, né? Ele consegue trazer luz ao golpe e as pessoas conseguem enxergar, né? Por exemplo, a gente fica conversando com a nossa família, eles se gastando, que a gente demora 1 ano para eles entenderem isso. O Lula tem uma capacidade de, num discurso, fazer a pessoa trazer... Então, por isso que ele está lá, exilado, sequestrado, e ele não tem esse poder que o PT jurídico fica tentando dar para ele, para tentar legitimar o que eles estão fazendo. Tampouco a Isto É, que tem como editor o cara lá do B171, também tenta toda semana dizer que ele está manipulando o processo eleitoral por parte da campanha eleitoral do PT. Até para deixar depois a parte da culpa no Lula, né? Que é um absurdo. E
E esse nó, ele não para, eles ficam o tempo todo puxando o nó e apertando a gente, porque agora eles criaram essa perspectiva da virada, sabe? Que é uma questão irresponsável. Só rindo assim, né? Só rindo mesmo. Porque... Não, é porque vocês estão rindo porque vocês não ouviram o samba do vira-voto. Se vocês ouvissem o samba do vira-voto, vocês teriam já tem a dancinha, igual que tinha lá o do... Como é que era a dança dos golpistas? Vai, não sei o que, tinha coreografia lá, né? Agora fora a gente já tem PT, também. Fora Dilma, fora PT, fora PT. Pois é, aí agora tem o do nosso, né? Vai virar, vai. Já temos a nossa dancinha também. Você vê que é o pato, só muda a cor efetivamente, né? Só é o vermelho e o amarelo. Porque em 2014, a campanha foi muito desgastante. Né? Foi muito desgastante, teve um desgaste emocional, financeiro. E eu lembro daquela apuração, né? O quanto que foi. E essas pessoas vão passar por isso de novo, porque elas estão sendo iludidas de que, né? Então você imagina como é que vai ser o 29 dessas pessoas que de fato se mobilizaram, que estão aí gastando dinheiro do seu bolso. É que em 2014 a gente tinha uma perspectiva de vencer, né? Então havia uma tensão, mas a expectativa era de vitória. Sim, hoje em dia, a expectativa vai ser o contrário, vai ser de perder e ver de quanto vai perder. Sim. Vai ser muito pior, realmente, a ressaca a partir do dia 29 de outubro. E a questão que é muito provável que aconteça é que daí o PT que está organizando essa campanha do Haddad, como já tem começado, né, a apertar o nó para tirar a culpa deles, né? Então, ao invés de fortalecer recuperar o ânimo, né, lançar luz para um caminho que de fato possa levar alguma coisa, não, eu imagino que vai ser um processo de desmobilização a partir de fatiamento da culpa, né? E depois, provavelmente, eles falam tanto do Ciro que está na Europa, mas eu não duvido nada que eles façam um exílio. Não está mais não, não está mais não. O Ciro Gomes já está no Brasil há um tempinho já, não está na Europa mais não. Eu não duvido, viu, que Haddad faça um autoexílio por um tempo para observar o que vai acontecer. O que a gente tinha que ter feito, Thaís, era o que a gente falou aqui, o pessoal nos criticou, o Lula teria que ter ido para uma embaixada, ficado no Brasil durante todo esse processo na embaixada, liderando a resistência democrática, falando com a gente todos os dias para exercer aquela autoridade carismática, como você sempre lembra aqui, você que leu Max Weber, falando sempre do carisma, e ele deveria estar lá controlando o que ele come, controlando o que ele ingere. Nesse momento que tivesse um endurecimento do regime, ele ia conseguir, lá, sei lá, a embaixada da China, a embaixada da Rússia, iam pedir um laissez-passer para ele poder ir num veículo diplomático até o aeroporto, sair, e fora do Brasil ele ia constituir o governo brasileiro no exílio, porque ele ia ser eleito presidente, então ele ia se constituir, ia fazer o governo brasileiro, como foi feito diversas vezes. Quando o franquismo ganhou na Espanha, formou-se o governo da Espanha no exílio no México, lá do Cárdenas, recebeu o pessoal todo. Então era isso, e essa era a nossa plataforma de resistência. Você vê que a coisa realmente vai endurecer, e graças ao PT jurídico, mais uma vez eles nos tiraram isso. A gente fica sem nenhuma voz agora, nem internacionalmente. Quem é o Haddad na fila do pão, fora do Brasil, para falar alguma coisa? Quem vai querer ouvir internacionalmente o que o senhor Fernando Haddad tem a dizer? Ninguém. Agora, o Lula, fora do Brasil, mostrando a perseguição que está acontecendo, denunciando os abusos e o avanço do arbítrio da ditadura no Brasil, certamente isso faria muito mais, mas eles lutaram e falaram: não, presidente, você não pode ir para a embaixada não, se for para a embaixada a Globo vai chamar você de fujão, não vá para a embaixada. A gente tentou de todas as formas, tá? A gente mandava recado por pessoa para falar, aí no final já desesperado a gente falando no ar, faz isso que tal, a pessoa não teve jeito, fala: não, aí o Lula é fujão. Vou dizer assim, até o Gilberto Carvalho, uma pessoa foi falar com ele e falou: ô Gilberto, não, mas aí é fujão. Então assim, até as pessoas da mais íntima confiança dele, como o Gilberto Carvalho, ficavam falando: não, pode ir para a embaixada que senão ele é fujão. Ele se criou esse consenso que ele não poderia fazer, e agora ele está numa cadeia com ameaça de realmente da vida dele, quase tão ameaçado quanto o Adélio, né? São as duas fontes de instabilidade para esse novo regime, são o Lula e o Adélio. Então, assim, a gente aquela vocação de Cassandra é triste, né? Porque é maldição essa coisa de você fazer previsão,
que aconteceu? Vou contar de novo a história da Cassandra. Primeiramente, eu recomendo que todo mundo leia a Ilíada, é maravilhoso. A Ilíada e a Odisseia também. Mas na Ilíada, você tem a Cassandra, que era filha do rei de Troia, e ela está num templo de Apolo, lá fazendo sua adoração, uma oferenda, e aí o deus Apolo encarna e fala o seguinte: não, eu quero te comer. Se você é muito bonita, eu quero te comer. Fala: não, eu não vou dar para você, eu quero manter minha virgindade. Fala: ah, é? Você não vai dar para mim? Então vou te jogar uma maldição terrível agora. Você vai prever tudo o que vai acontecer, mas ninguém vai acreditar em você. Então você vai sempre ver antes e você não vai ter nenhuma capacidade de mudar o curso dos acontecimentos. Então é maldição. Você conseguir antever esse tipo de coisa é uma maldição, porque de fato é igualzinho a Troia. Quando você lê a Ilíada, ela gritava. Quando chega o cavalo de Troia, entra em Troia, ela começa a gritar: meu Deus, tem um monte de gente aí dentro, não faz isso. O pessoal todo celebrando, dançando em volta, bebendo, ganhamos a guerra e tal. Igual a gente aqui agora no segundo turno. Não, antes, né? Vamos ganhar com a Haddad no primeiro turno. Você fala: não vai, meu Deus. Eles todos dançando, bebendo, igualzinho. Eu fico vendo ela gritando lá, arrancando os cabelos, rasgando a roupa do lado do cavalo, e o pessoal celebrando e bebendo, inclusive ficando desacordado para eles saírem de lá e matarem todo mundo quando eles abrem os portões da cidade. Então, assim, é uma maldição, infelizmente. A diferença para Troia é que dessa vez, ao invés de um cavalo, estavam usando um burro manco, né? Pois é, Carlos Krebs, muito difícil essa situação. A gente vai seguir aqui na resistência. É muito preocupante esse pronunciamento do Bolsonaro. A gente tem que ver se só não foi uma retórica para tentar dissuadir esse pessoal que poderia estar pensando em mudar o sinal da fraude no fim de semana que vem. De qualquer forma, com esse discurso dele, Thaís, veja como é importante. Você imagina clima no Brasil para eles virarem, seja de verdade, mesmo que a gente consiga a maioria dos votos, mesmo que a gente vire na fraude, tem como o Haddad assumir, tem como o Haddad fazer qualquer coisa. Então, assim, ele radicalizou justamente para tirar qualquer chance de qualquer pessoa cogitar mudar o resultado, seja de verdade, seja na fraude, lá no TSE. Uma pessoa, um comentarista aqui nosso, eu vou mostrar no comentário, ele fez um comentário muito interessante sobre essa questão da fraude eleitoral. Com isso eu já vou concluindo, já vou passar para o Superchat. Thaís, vou ficar com você até o final de novo, tá? Para a gente ler aqui o Superchat junto, e aí depois, fora do ar, a gente combina o nosso artigo. A gente aproveita mais um pouquinho da sua companhia. Mas olha só, deixa eu mostrar aqui o comentário no nosso artigo, no nosso programa de ontem. Eu coloquei até fixado como o comentário, mostrar para quem está em casa. Já estou com ele aqui na mão. Olha só, o Mário Filho fez um comentário dizendo o seguinte, ó: as urnas não serão violadas nem hackeadas para influenciar no resultado. Isso é mais do que certo, pois o arquivo totalizador dos votos, entre aspas, já está finalizado e bem guardado. Agora as ações se resumirão a fraudar pesquisas para casarem com as informações do arquivo. De fato, eu achei muito interessante essa colocação dele, não sei se é o caso, mas assim, de fato, é muito mais fácil você já ter lá uma coisa e você vai soltando aos pouquinhos para a imprensa. Já 17%, 20%, 35%, você já está com o resultado lá pronto no final, você vai só soltando aos poucos e você nunca conecta, mesmo que você não fraudasse a urna eletrônica, é só você não conectar aquela urna. Como é uma eleição muito simples, agora não tem mais deputado, não tem mais nada, essa é a diferença. Antes você ainda tinha deputado, coisa e tal. Agora é só segundo turno presidente, segundo turno alguns governadores. Você já está um resultado lá, nem conecta, nem leva o disquete, você solta lá no final a votação. Então realmente você vê como esse sistema da urna inauditável se presta inclusive a esse tipo de coisa, porque essa contabilidade, a chamada totalização, ela é feita a portas trancadas. Isso é outra coisa, ela é um conclave lá do Papa. Se fecha esse pessoal, esse tal desse Giuseppe Janino, se fecha lá dentro e aí ele joga a fumacinha, deu 60%. Todo mundo, habemos Papa, entendeu? É assim que funciona a votação no Brasil e a totalização. Então, com isso, a gente chega à conclusão do programa de hoje. Agradeço ao Carlos Krebs por ter estado aqui substituindo o Wellington Calazans hoje. Agradeço a você que ficou com a gente nessa hora. Agradeço a Thaís Moia também, que ficou com a gente. Agradece porque é segunda-feira, porque até domingo que vem tu vai estar me batendo aqui. Não, cara, mais do que nunca a gente precisa se unir, precisa de companhia nesse momento aí muito difícil do Brasil, em que a gente avisou, enfim, tal qual a Cassandra, não foi só eu, não foi só o Wellington, a Thaís também, todo mundo, Carlos Krebs, a gente tá aí, algumas pessoas, quem mais, Thaís? Me ajuda a fazer justiça aí, Rui Costa Pimenta, quem mais que teve nesse tempo aí avisando que a gente ia acabar nessa enrascada? As lideranças do PCO em geral, né, eles não só o Rui, eu acho que tenho acompanhado alguns vídeos, preciso aprender o nome deles, inclusive.
A própria Miriam Moraes também, né, vocal nessa questão aí também. Quem mais? Eu acho que por aí não tem muita gente não que ficou... Infelizmente não teve muita gente que deu, pelo menos que deu a cara para bater, para avisar antes que a gente ia acontecer isso e ficando na mira desse pessoal do plano B para apanhar. Fazer um pedido para você. Por favor. Que eu acho que uma coisa que a gente precisa, e muita gente fala, né? Eu vejo nos comentários aqui, nas nossas postagens cotidianas, o que a gente faz, o que tem que fazer. Eu acho que uma postura importante, não é fácil, mas é importante, começar um questionamento forte das lideranças da esquerda, né? Assim, parar de baixar a cabeça e achar que eles vão ter sempre a melhor decisão, porque eu acho que já está mais provado que eles não estão tendo, né? Que permanecer nessa estratégia institucional tem sido absurdamente errado e a gente tem solucionado derrotas e agora são derrotas humilhantes, né? Cada vez mais humilhantes. E eu percebo que tem uma santificação, né? Tem até nomes militares, né? Se eu não me engano, o Dirceu é chamado de comandante, alguma coisa do tipo. E eu não estou falando só de lideranças do PT, estou falando de todas. Assim, eu acho que o Povo Sem Medo, o MTST tem que parar, sentar, conversar com Boulos, né? O que foi essa aliança do PSOL, o que foi essa campanha, né? Voltar essa perspectiva de que eles têm de não institucional, no sentido de pressionar as instituições, né? De levar ao limite, que inclusive foi o que o Lula pediu lá na CUT, né? Ele falou pessoalmente, né, pro Boulos, de que fazer o que vocês fazem, invadir, queimar pneu, também o MST, eu acho que os sindicatos precisam retomar um protagonismo, né? Deixar de ser tutelado pelos partidos de esquerda, e isso não vai acontecer se a base desses coletivos todos que eu falei não se organizarem e colocarem contra a parede mesmo. Não é fácil, não é. Provavelmente eu vou ser mais uma vez aqui percebida, mas eu acho que esse é um caminho que tem que ser feito. Senão não adianta ficar falando, o que vou fazer, o que vou fazer. Porque está nítido que esse caminho institucional não está levando a nada. Então a gente tem que minimamente falar, queremos outros caminhos. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Você falou isso ontem, está repetindo hoje, eu concordo. Você tem que repetir quantas vezes for necessário. Porque, inclusive, eu queria pedir um dever de casa para você, Expressionauta, principalmente se você é militante do PT. Nós não conhecemos todo mundo do partido, eu pelo menos não tenho esse conhecimento, principalmente quem foi reeleito na bancada. O que eu sei é que dois que ajudaram a gente chegar até aqui, inclusive traindo o presidente Lula e nos atacando quando nós tentamos ajudar o Lula, foram reeleitos, que foi o Paulo Teixeira, da Mensagem ao Partido, um expoente da Mensagem ao Partido, e o Paulo Pimenta. Então, eu queria saber quem que foi reeleito desses 56, né, eu acho, do PT, quem ali efetivamente de luta, quem que a gente tem que prestar atenção e tentar fortalecer internamente. A Gleisi agora está nessa bancada, né, também, mas a Gleisi eu estou esperando para ver, porque agora ela lutou bastante contra o plano B até o fim, mas nesse final ela meio que entrou, talvez por disciplina partidária, mas falando que o Fernando Henrique é uma referência de democrata, entendeu? Agora falando, como assim? Teve uma manifestação dela também falando, mas como que o Bolsonaro afronta o STF, que é o guardião? Não, entendeu? Vamos ver o que ela vai falar depois da eleição, se ela está guardando as críticas dela para segunda-feira. Eu queria saber quem que passou nesse massacre eleitoral que merece o nosso crédito nessa bancada do PT na Câmara e no Senado. Então você aí... Independente da bancada, a gente tem que lembrar de quem sempre esteve também apoiando o que se dizia aqui, reverberando isso, que é o pessoal do Mortadelas e Tubaínas. Incrível, incrível. Pessoal, ele foi o único grupo, Carlos Krebs, em que o Paulo Pimenta fazia parte. Ele falou, tirem ele imediatamente, ou ele ou eu. Aí falou assim, eu dou 20 minutos. Aí deu 20 minutos, o pessoal, não, deputado, explica. Ele colocou lá o documento. Não, tem que explicar, porque eu não falo com quinta coluna. Aí passou os 20 minutos, dou mais 5 minutos de bônus. Se não tirar ele, aí passou assim,
dou mais 1 minuto, tá? O pessoal, não, deputado, aqui não, tem que falar, aqui não tem horizontalidade e tal. Aí ele saiu do grupo, foi o único. Todos os outros, eu era de uns 20 grupos do WhatsApp do PT, todos, quando ele fez essa chantagem, me expulsaram. Devem estar muito felizes com o resultado que vão conseguir no domingo. A memória do teu celular agradece muito essa quantidade de expulsões. É verdade, é verdade. Diga, Thaís. Coloca, se for possível, o vídeo que eu te passei daquela... Ah, sim. Do Você Lula, me mandou porque pelo eu vejo WhatsApp. também que algumas pessoas falam muito assim, mas o Lula foi republicano, o Lula também não sei o quê. Eu acho que também a gente precisa lembrar que o Lula aprendeu com os erros, assim. E quando ele foi na coercitiva, eu acho que a inflexão do Lula, que foi quando ele ressurgiu literalmente como uma fênix das cinzas, foi naquela coercitiva. Porque foi ali que ele mudou o discurso dele, que ele começou a chamar o judiciário de cartel, ele escancarou o que estava acontecendo e rompeu com a institucionalidade. Porém, eu não sei em que medida que as forças... Porque as pessoas acham que o Lula ele é monocrático, né? E ele nunca foi. Tanto pelo que aparenta, que dizem, e pelo resultado que a gente está vendo agora. Porque se ele fosse monocrático, o que ele disse para Dilma nesse dia aí, que você vai colocar, já estaria funcionando. E não, né? A insistência... Pro bem e pro mal, né, Thaís? Ele não é caudilesco nem pro bem nem pro mal. Então, às vezes foi muito bom ele não ser caudilesco, mas às vezes foi péssimo, como nessa dele aceitar aquela construção do plano B ali e aceitar a decisão majoritária do entorno dele de seguir na briga institucional, quando não existiam mais instituições. Você pediu para eu botar, Thaís, o grampo da conversa da Dilma com o Lula, daquela história da nomeação. Eu vou colocar aqui, mas eu queria... Não, isso aí foi no dia da coercitiva. Ah, é outro áudio? É outro? São dois? Aquele que eu te mandei ontem. Não, eu tô com ele aqui, mas eu achava que era o mesmo. Tem duas conversas grampeadas dele com a Dilma, então... Quando ele foi levado pelo Moro, depois a Dilma ligou, tanto é que começa assim, como é que você tá? Daí ela fala, tô dada bem não. Daquele jeito dela. Mas eu acho que é o mesmo, não. Não. O que tu tá falando, Rômulus, é aquele grampo ambiente. Então, mas nesse ele também pergunta para ela como é que ela tá, e ela fala, não tô bem não sei o que tal, mas então é outro então, porque se fosse o mesmo eu ia chamar a atenção pro início quando se percebe que o grampo é ambiental, mas se é outro, então vou botar aqui, vamos assistir lá rapidinho, deixa eu cortar a tela aqui lá para o YouTube. Vamos ver. Mas eu pulo ou deixo desde o início? Que você falou que está a partir do 3h30. É relevante o início ou é melhor ir direto pro... Ele começa a dizer... Ela pergunta como foi e ele fala, foi ridículo, perguntaram as mesmas coisas de sempre. Eles podiam ter me mandado um ofício para que eu iria, não precisava de tudo isso. Ele fala, eu já falei com o meu filho tal, já saíram da casa deles. Tá bom. Daí, eu vou botar a partir do 3h30, que foi o que você falou, que é quando ele fala como que ele achava que devia ser a briga a partir dali, lá atrás, em março de 2016, a época da condição coercitiva. Vamos lá. Teoria do domínio do fato, não precisava de explicação, o crime estava dado. Agora, o seguinte, a imprensa diz que é criminoso e eles colocam em prática. Quer dizer, eu estou dizendo aqui para o PT, Dilma, que não tem mais trégua, não tem que ficar acreditando na luta jurídica. Ou seja, nós temos que aproveitar a nossa militância e ir para a rua. Quer dizer, eu sinceramente, eu que estou querendo me aposentar, eu vou antecipar a minha campanha para 2018. Eu vou acertar de viajar esse país a partir da semana que vem, sabe? E quero ver o que vai acontecer. Sabe? Lamentavelmente, vai ser isso, querida. Eu não vou ficar em casa parado. O senhor não acha estranho aquela história de quinta-feira? Aí eu acho que já é outra... Vão entrar em detalhes de coisas que a gente nem lembra mais o que foi exatamente. Mas, de fato, não é só isso não, Thaís. Aí naquela último dia em que nós vimos ele falando, lá no sindicato, ele falava isso, que o pessoal ia fazer as paralisações, ia tomar as ruas, né, o MST, MTST, era isso que ele esperava que o PT fizesse, que o PT chamasse as bases para fazer. E a gente viu que não, que o PT foi
o PT do Haddad, esse PT que tomou o golpe, foi, esse pessoal que está no comando da campanha principalmente, foi uma engrenagem fundamental do golpe e Rui Costa Pimenta mais importante para o sucesso do golpe do que o Ciro Gomes, se ele de fato tiver feito o que você acha que ele fez. Então, é isso que a gente tem que ter muito claro na nossa mente e a gente tem que ter claro também que essa gente não pode continuar liderando a resistência, que na mão deles não vai ser de verdade, vai ser um mero fingimento, como está sendo um fingimento a ação no TSE, proposta pelo Eugênio Aragão, está sendo um fingimento esse pedido da ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, à OEA, para investigar fake news, é tudo um grande fingimento para te ludibriar e impedir que você vá para a briga necessária na rua, como pediu ainda nesse áudio aí que a gente acabou de ouvir o presidente Lula. Duplo Expresso.